Estão ligados às nossas vitórias? Pegou o Espírito? Do quê? Diga: eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2018. 2018, ano da bondade do Senhor. Diga: eu serei altamente favorecido pelo Senhor. Diga: assim será na minha vida. Diga: Deus vai me favorecer altamente, grandemente, poderosamente em 2018. Amém? Graças a Deus. Sente-se, por favor. Ontem nós falávamos acerca de uma mensagem que, ao meu ver, talvez uma das grandes mensagens. Já começamos o ano muito bem, porque é muito comum as pessoas, elas apresentarem como obstáculo ou dificuldades em função daquilo que está vivendo. É normal as pessoas apresentarem, geralmente, a falta de oportunidade que elas tiveram. É normal as pessoas dizerem que foram criados num ambiente que não foi bom, que nasceram num ambiente que não foi bom, que cresceram num ambiente que não foi bom. E ontem nós meditávamos acerca de Israel num tempo de grande hostilidade, de grande opressão, de grandes perseguições, um povo sendo levado a uma opressão absurda, a uma perseguição absurda, a um ambiente de vigilância total, um ambiente em que os próprios filhos, em função de uma lei determinada pelos governantes, os próprios filhos, os filhos homens, todos os meninos, haver uma determinação que todos os filhos homem, macho, teriam que ser mortos. E nós vemos em um ambiente tão hostil, tão opressivo, dentro de uma carga tão pesada, tão opressiva, nós vimos um povo não perder a fé. Nós vimos um povo que não perdeu a fé e não perdeu a capacidade de construir uma fé no coração dos filhos, de esculpir uma fé no coração dos filhos. Um povo que, mesmo diante de tanta hostilidade, tanta opressão, permaneceram crendo, confiando no seu Deus e ensinando os seus filhos. Permaneceu um ambiente de amor e permaneceu um ambiente de fé, do qual foi o ambiente que nasceu, diga comigo, Moisés, que foi um dos maiores líderes que já existiu, um homem chamado Arão, um grande sacerdote, uma mulher chamada Miriam, uma profetisa, e uma mulher voltada para o louvor e adoração ao Senhor. Se fosse para analisar dias de hoje, como é que eu vou falar de Jesus? Como é que eu vou pregar do Senhor? Como é que eu vou ensinar os meus filhos? Não, fé ou você vive ou não vive, ou você tem ou você não tem. Quando você tem, ela está dentro de você, não importa a circunstância, não importa o que você esteja vivendo. Aí, você presta atenção, diante de um ambiente tão hostil, tão opressivo, de tanta perseguição, de tantas situações, como crer, como esculpir no coração dos seus filhos, e como aqueles filhos crescer com aquela fé no coração. E é o que nós falávamos ontem, eles foram criados em cativeiro, porém não para o cativeiro. Diga comigo, foram criados em cativeiro, mas não para o cativeiro. Eles foram criados em um ambiente hostil, num ambiente opressivo, diante de uma vida extremamente opressiva, porém não foram criados para ela. E o que mudou isso? A fé. O que mudou isso? A fé. O que mudou isso? Aquilo que foi colocado dentro deles, porque tudo aquilo era uma preparação para coisas maiores. Eu quero ler aqui em Êxodo 1, que diz assim, projeta aí por favor rapidinho. Não, deixa aí o 12, versículo 12.
Diga comigo, repita em voz alta, por favor. Diga: mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam. Diga aí: tanto mais cresciam. Repita mais uma vez comigo. Diga: mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam. E o objetivo era fazer que isso não acontecesse. O objetivo era impedir o crescimento desse povo. O objetivo era impedir o avanço, o fortalecimento desse povo. Então vamos oprimir, vamos colocar carga pesada sobre eles, vamos impedir que eles cresçam, vamos matar os filhos deles, vamos impedir que eles se tornem um povo grande, vamos impedir que esse povo se torne um povo forte. Mas, diga comigo, mas quanto mais os afligiam, diga, tanto mais se multiplicavam, diga aí, tanto mais cresciam. Esse é o Espírito. Esse é o Espírito. Dentro de um ambiente de opressão, dentro de um ambiente de aflição, não perderam a fé, não perderam a capacidade de sonhar, não perderam a capacidade de amar, não perderam a capacidade de buscar a Deus. Passa para o 3, por favor. Capítulo 3. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor. Diga comigo: tenho escutado o seu clamor. Por isso é preciso clamar. Não foi absolutamente nada que mudou a vida daquele povo, foi sim a oração, o clamor. Começa por aí. Tenho escutado o clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso, diga comigo, por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel. A terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus, dos jebuseus. Quer dizer, daqueles que não serviam a Deus, daqueles que não tinham nenhum compromisso com o Senhor, daqueles que pouco se importava qual era a vontade de Deus. Mas Deus tinha essa terra, a terra que eles estavam ocupando seria do povo de Deus. Amém? Então grave uma coisa importante, que eu falei ontem: não se ofenda comigo e não tenha preocupação se você vai se ofender, porque eu quero falar a verdade, ainda que você se ofenda porque eu falo a verdade. Eu não tenho essa preocupação, eu tenho a preocupação de falar a verdade a você. Um dia você vai me agradecer pela verdade. Então, que diferença há daqueles que estão lá fora, que não têm temor nenhum no Senhor, que não servem ao Senhor, para aqueles que estão aqui dentro e não têm temor nenhum e também não servem ao Senhor, não obedecem? Por favor, me diga qual seria a diferença. Nenhuma. Então é isso que a gente precisa entender. Porque não é assim, pelo simples fato de eu estar na igreja, de eu frequentar a igreja, que quer dizer que há uma diferença na minha vida. Não, a diferença está justamente na minha capacidade de obedecer, na minha capacidade de praticar a palavra, na minha capacidade de fazer diferente do que as pessoas lá fora fazem. Aí está a grande diferença. Porque há um equívoco muito grande no meio dos cristãos, porque elas acreditam que pelo fato delas frequentarem a igreja, participarem de uma reunião, participarem de um propósito, então isso é o suficiente para que Deus tire das mãos dos hititas, dos cananeus, dos amorreus, dos fariseus, da vida aí fora, que não tem compromisso nenhum, e dê a elas. Mas qual é a diferença que existiria entre alguém que não serve ao Senhor, que está lá fora, para alguém que está aqui dentro, mas também não serve e não obedece? A gente precisa colocar isso dentro de nós, porque a Bíblia diz: não se engane e não se deixe enganar. Não se engane e não se deixe enganar. Primeiro, não se engane, e também não se deixe enganar. Então nós precisamos olhar, a primeira coisa para que a minha vida possa mudar, eu parar e analisar quem sou, que tipo de fé eu vivo, aonde eu tenho errado, e o que eu preciso ajustar, acertar, o que eu preciso fazer. Porque uma das coisas que acontece, quer ver o coração de uma pessoa? Daqui a pouco eu vou ler isso aqui para você. O coração de uma pessoa
se fechar é quando vira para ela e fala assim: você está fazendo errado. Você está errando e do jeito que você está fazendo não vai dar certo. Da forma que você tem conduzido a sua vida não vai dar certo. A pessoa fecha o coração dela, acabou, não quer ouvir. E quem ele pensa que é? Eu diria a você, tem um dos 7 espíritos do Senhor que se chama o espírito de conselho. Diga comigo, espírito de conselho. Nós ensinamos que o espírito de conselho, ele atua em 3 níveis distintos. O primeiro dele é a capacidade que você tem de ouvir um conselho, absorver o conselho, acatar o conselho e colocar o conselho em prática. Se você não tem o primeiro nível, você nunca vai para o segundo nível. Que quando você recebe o espírito de conselho e você consegue absorver um conselho e colocar em prática esse conselho, então isso vai te possibilitar, te capacitar para que você vá para o segundo nível. Você já se torna uma pessoa capaz de aconselhar. Porque quem não ouve conselho não pode dar conselho. Viu? Quem não ouve conselho, quem não é capaz de acatar um conselho, está longe de poder aconselhar. E pior ainda, aí vem o terceiro nível do espírito de conselho. Quem não ouve conselho nunca será capaz de ouvir o Espírito Santo falando com você, e através do Espírito Santo ninguém vai falar com você, mas você se torna capaz de se auto-aconselhar quando você não escuta ninguém falando com você. O Espírito fala com você e você escuta a voz do Espírito. E você, ainda que não tenha nenhuma pessoa, nenhum pastor, ninguém falando com você, o Espírito fala e você acata aquele conselho. Amém? Eu poderia fechar essa parte da mensagem dizendo o seguinte: que esses homens, diga comigo, Moisés, que se tornou um dos maiores líderes que já existiu, estudado a sua liderança até hoje. Muitas das multinacionais que você conhece e já ouviu falar é em cima dos ensinamentos bíblicos e da liderança de Moisés. Um homem que foi capaz de liderar uma multidão de 2 a 3 milhões de pessoas pelo deserto, um povo duro, um povo difícil, e conduziu esse povo diante de uma liderança exemplar. Um homem que foi criado num ambiente de hostilidade. Um homem que foi criado em um ambiente de perseguição. Um homem com os seus irmãos, que talvez é aquele tipo de pessoa que pudesse ter tudo para não ter fé nenhuma, em função de tanta perseguição, de tanto sofrimento que viveram. Não especificamente Moisés, porque pelo processo que nós trouxemos a mensagem ontem, Deus, que está no controle de tudo, fez com que Moisés fosse criado no palácio de Faraó como filho da filha de Faraó, mas tinha um propósito nisso tudo. Mas num ambiente como esse, se tornaram pessoas, como eu disse, o povo criado em um ambiente de cativeiro, mas não foram criados para o cativeiro. Amém? Você pode ter sido criado num ambiente horrível, num ambiente miserável, num ambiente de opressão. Você pode ter sido criado num ambiente de maldição. Você pode ter sido criado, nasceu num ambiente como este, num ambiente miserável, porém não foi criado para ele, foi criado nele, foi gerado nele, talvez até tenha crescido nele, mas não foi criado para ele. Amém? E ele saiu dessa condição para o topo. Ele saiu daquela situação, daquele caos, para o topo, para a glória. Amém? Diga assim será na minha vida. Por isso que você tem que colocar dentro de você, não importa aonde você foi criado, não importa como você foi criado, não importa se a fé entra em você, se o Espírito de Deus entra em você, a tua história muda.
A tua história muda completamente, você vai para uma outra posição, para um outro nível, você vai do caos para a glória. Amém? Por favor, mensagem de Êxodo capítulo 18. Aliás, deixa eu só, pode voltar o versículo. Diga comigo, como você tem pouca força de vontade. Oh meu Deus, você tem pouca força de vontade? Você tem pouca força de vontade? Sim ou não? Tem que ter muita força de vontade, porque tudo nessa vida exige muita força de vontade, muita. Inclusive eu comecei falando uma coisa aqui, eu perdi o raciocínio na caminhada. Eu disse, geralmente as pessoas, elas sempre me pedem conselhos, e eu procuro sempre ser muito lúcido nos meus conselhos, muito. Pode prestar atenção que a igreja não trabalha em nenhum momento você viver uma fé emotiva, uma fé emocional. Jamais você vai aprender isso aqui dentro. Sempre que as pessoas me perguntam, eu tenho isso para fazer. Surgiu esta e essa oportunidade para fazer, eu ouço. Mas eu jamais vou dizer, faça isso. Sabe por que eu não vou dizer isso? Eu vou dar o conselho a você tentar, com a visão, com a direção, com a sabedoria que Deus tem me dado, eu vou tentar dar a você o que dentro da minha visão seria a melhor escolha. Porém, eu nunca vou dizer para você, faça isso, faça aquilo. Sabe por quê? Porque eu não sei quanta força de vontade tem dentro de você. Eu não sei quanto você está determinado e comprometido com o seu próprio sonho. Eu não sei o quanto você está determinado a fazer o que é preciso fazer, o que é necessário fazer. Porque nessa vida, tudo que a gente põe pouca força, é pouco resultado que a gente tem. Tudo que a gente coloca muita força, aí você tem bom resultado. Inclusive, a fé, todo mundo diz que tem fé, não é verdade. Fé de acreditar em Deus, isso não é considerado uma fé. A fé mais poderosa é a fé que nos leva a confiar, obedecer a palavra, conduzir a nossa vida de acordo com a palavra, essa fé. Porque crer na existência de Deus, o diabo também crê. Você sabia disso? Você sabia disso? E a Bíblia diz isso? Você sabia que a Bíblia diz isso? Crê e treme, mas não obedece. Então, eu não sei o quanto você está comprometido, porque tudo que as pessoas, muitas vezes as pessoas falam assim, eu orei, e eu busquei direção para fazer isso, mas ok, perfeito, a gente deve orar e buscar direção para fazer as coisas, mas é só isso? É só isso que a gente faz? Eu dependo da fé todos os dias. As pessoas não gostam de usar a expressão matar um leão por dia? Então todo dia tem um novo leão para você matar. Todo dia tem um novo leão para você matar. E aí, eu não sei quanta coragem, quanta força de vontade há dentro de você, quanta disposição, o quanto você está determinado a fazer dar certo. Eu não sei. Então não sou eu que posso dizer para você, faça isso, porque se o seu sonho é grande, o seu esforço e o preço que você vai ter que pagar também é grande. Estou certo ou estou errado? Se o seu sonho é grande, o teu esforço e o preço que você vai ter que pagar é grande, e você não vai pagar ele uma vez, você paga uma vida inteira.
Porque uma coisa é você conquistar, outra coisa é você estabelecer suas conquistas. É verdade ou não é? Uma coisa é a gente conquistar algo, outra coisa é a gente estabelecer as conquistas. Porque tudo nessa vida é com batalha, tudo nessa vida é com esforço. É o que a gente sempre diz: você casa, casamento vem pronto? Sim ou não? Você, quando se casa com alguém, por que geralmente os casamentos dão problema? Porque no namoro é um, no casamento é outro. No namoro é perfeito, não tem defeito. Quando casou, assinou, entregou a certidão, então acabou a frescura. E geralmente a expressão é essa: o que é? Para de frescura. Para que frescura agora? Não, porque você não era esse. Você não era esse, você mudou. Não, eu não mudei, você que mudou. Não, não fui eu que mudei, você mudou. Porque você era carinhoso, você era educado. Não, mas você também era. Entendeu? E aí vai, e aí vai. Casamento vem pronto? Sim ou não? Não. Quando você tem um filho, o filho vem pronto? Sim ou não? Ele nasce já, você faz uma programação antes, com as qualidades, os itens que vai vir nesse filho, né? Vai ser uma criança maravilhosa, educada, deixa eu colocar aqui, não faz birra, não faz. É possível isso? Não é. Então, aí eu preciso formar esse ser humano, eu preciso educar esse ser humano, eu preciso disciplinar, corrigir esse ser humano. E não faz assim para mim não. Não faz isso não, porque para mim não importa o que diz a atualidade, o que diz lei, o que importa é a Bíblia. Tá a bagunça que tá, porque todo mundo tem sua opinião. Se todo mundo seguisse a palavra, estava diferente, seria diferente. E a Bíblia, um dos ensinamentos da Bíblia: não retire a vara da criança, nem por isso ela vai morrer e você vai impedir que a alma dela vá para o inferno. Diz a Bíblia. Se tem que corrigir, tem que corrigir. Se não precisa corrigir com a vara, então corrija com a disciplina, falando, educando, disciplinando. Por que o senhor está dando todos esses exemplos? Porque eu quero chegar na de agora. Você monta um negócio e vem pronto? Sim ou não? Você abre as portas de um negócio, esse negócio, você abriu as portas, você precisa até ter controle, porque é igual agora, é igual essa promoção do Magazine Luiza do começo de ano. Se você não tiver controle, é uma invasão, tanta gente que quer entrar para dentro. É assim que acontece? Sim ou não? Não é assim que acontece. Porque você abre um negócio, você quer trabalhar num lugar, quando você entra nesse lugar é perfeito? Sim ou não? Não tem invejoso lá. Não tem. Só tem gente que ajuda, só tem gente que apoia, não tem ninguém que persegue. Não tem. Então você está trabalhando no céu, ou pelo menos na portinha dele, pelo menos na porta dele. Não tem, não existe nada perfeito. E aí nós precisamos da nossa fé para vencer cada dificuldade, para vencer a nós mesmos, para vencer as nossas emoções, porque há momentos que vai vir aquela vontade de jogar tudo para o alto. Se eu jogar, aquela fase vai passar, eu preciso vencer aquele momento, eu preciso colocar em oração, eu preciso buscar discernimento, eu preciso buscar direção, eu preciso colocar tudo nas mãos de Deus na direção e fazer a minha parte, e eu vou vencer aquela situação. Não posso tomar uma direção errada. Nada vem perfeito. Então, por que eu comecei falando sobre isso? Porque eu ainda, se você perguntar para os pastores hoje, eu estava em reunião com eles agora às 4h30, eu disse sobre isso para eles. Eu disse: nunca diga faça isso. Sabe por quê? Porque você não sabe quanta força de vontade tem dentro de uma pessoa.
Você não sabe o quanto ela está disposta a pagar o preço por aquilo que ela quer. E sabe o que vai acontecer se não der certo na vida dela? O que ela vai fazer? O que você acha que ela vai fazer? Foi culpa sua, porque você mandou eu fazer. Eu ainda fui te perguntar se eu deveria fazer. Busquei a direção de Deus. Eu busquei a direção de Deus. Mas espera aí, eu busquei a direção de Deus, porém, é o que nós falamos muito no início do ano, né? O Senhor disse assim a Israel, aliás, não só antes de chegar na terra, né? Mas ali à porta da terra, o Senhor disse a Josué, Josué, Jericó, eu entreguei Jericó nas suas mãos. Jericó é vossa. Tem uma coisa, esforça-te, hein? Esforça-te, e não só Josué 1, que diz, né? Todo lugar que pisar a planta dos seus pés eu serei com você. Assim como eu fui Moisés, eu serei com você, não te deixarei, não te desampararei. Mas tem uma coisa, hein? Diga comigo, seja forte e corajoso. Aí o Senhor vem e diz assim, seja forte e corajoso, não aparta da tua boca o livro dessa lei, medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque só assim você será bem sucedido, só assim. E mais, não te desvie nem para a esquerda, nem para a direita, porque é o que eu falei, agora no final do ano, vai ter tudo para ter medo, mas não tenha medo, você vai ter vontade de desviar para a direita, vai ter vontade de desviar para a esquerda, não se desvie. Depois o Senhor vem de novo, seja forte e corajoso, e mais, não se apavore, não se apavore, você vai ter tudo para apavorar, mas não se apavore, não tenha medo, você vai ter tudo para ter medo, mas não tenha medo. Foi só isso que o Senhor disse. O Senhor não disse assim, se prepara que você vai entrar lá, você vai encontrar um homem de 3 metros de altura, você vai encontrar um homem com 6 dedos no pé, você vai encontrar homens gigantes nesse lugar, você vai encontrar, quando você se prepara, porque quando você entrar, a primeira cidade que você vai encontrar, ela é impenetrável, lá de cara vai ter uma muralha aqui, de 6 metros de largura por 9 de altura, se prepara. O Senhor falou nada disso não, Ele só falou, esforça-te, tenha bom ânimo, seja forte, seja corajoso, não tenha medo, não se apavore, não se desvie para a direita, não se desvie para a esquerda. Foi a única coisa que o Senhor fez. É o que Ele faz a nós. Então, não é que você não vai enfrentar suas dificuldades, não vai enfrentar os seus desafios, você tem que estar preparado para eles, porque se você não estiver preparado para ele, você vai desistir. Se você não tiver aqui, muita força de vontade, você vai viver desistindo, que é o que tem acontecido com muita gente. A mínima pressão, opressão, perseguição, dificuldade, você vai desistir. Por quê? Pouca força. E aí, o que vai acontecer se isso acontecer? Você vai se tornar uma pessoa frustrada, infeliz, amargurada. E o que mais, bispo? Você vai botar defeito e a culpa em Deus e no mundo todo, dos seus insucessos. Você vai se tornar uma pessoa amarga. E quem é o responsável disso? Você. Porque o que eu disse ontem, se nós seguirmos essa linha de todos os nossos insucessos é culpa de alguém, então quando você vencer na vida e quando tudo der certo na vida, também atribua a alguém. Porque se tudo que dá errado na vida da gente é culpa de alguém, então tudo que deu certo eu também devo responsabilizar alguém. Eu sou responsável pelos meus acertos e os meus erros,
pelos meus sucessos e os meus insucessos. Então, se eu for seguir essa linha, é porque me puxaram o tapete, é porque me derrubaram, porque não sei o quê, e aí eu desisti, porque o cara lá me coisou. Então, quando tudo der certo, também se atribua a alguém, porque não é responsabilidade sua também, que isso não está certo. Então, nós precisamos lucidez. Nós precisamos de lucidez. Se eu parar, quem vai ser o maior prejudicado? Eu preciso responder para mim mesmo. Olha o espírito de conselho, sou eu. Maurílio, não para, porque se você parar, você vai ser o maior prejudicado. Maurílio, não desiste, porque se você desistir, você vai ter que recomeçar. Então não desista. Não retroceda, porque se você retroceder, você vai ter que voltar. Se você quer chegar em algum lugar, você vai ter que voltar ao caminho novamente. Então é melhor você não parar. Dá sequência. Não importa a velocidade, mas sim a direção. Diga comigo, não importa a velocidade, e sim a direção. Então não importa que velocidade eu estou indo, mas se eu estou na direção certa. Porque se eu estou na direção certa, mais dia menos dia eu estou lá. Se eu estou na direção errada, eu posso ir muito rápido. Só que, quando chegar ali na frente, não tem saída. Vou ter que voltar. Então, o que é o mais importante é estar na direção. Se eu estou na direção certa, se Deus está comigo nessa direção, se o favor, a bênção de Deus está sobre mim nessa direção. Porque se não estiver, eu vou e eu vou ter que voltar. Vou ter que recomeçar, que é o que tem acontecido com muita gente. Então, antes de mais nada, está demorando demais. Não preocupe se está demorando demais. Se preocupe se você está na direção certa. Porque não teve gente aí que foi rápido demais na direção errada? Sim ou não? Nós estamos cansados de ver gente que até construiu muita coisa na direção errada. Mas foi. E aonde chegaram? Lugar nenhum. Se fizeram tolos. E lá na frente vai ter que recomeçar a vida. Passa, por favor. Jetro, sacerdote de Midian e sogro de Moisés, soube de tudo. Diga comigo, soube de tudo o que Deus tinha feito por Moisés e pelo povo de Israel. Você vê que a fama correu, né? O bom testemunho correu. Como o Senhor havia tirado Israel do Egito, Moisés tinha mandado Zípora, sua mulher, para a casa de seu sogro Jetro, que a recebeu, com seus 2 filhos. Um deles chamava-se Gerson, pois Moisés dissera: tornei-me imigrante em terra estrangeira. E o outro chamava-se Eliezer, pois dissera: o Deus de meu pai foi meu ajudador. Livrou-me, diga comigo, Deus de meu pai foi meu ajudador. Livrou-me da espada do faraó. Você vê que a pessoa, quando ela realmente vive por fé, e ela atribui a Deus tudo de bom que acontece na sua vida, todos os seus sucessos, todas as suas conquistas, suas vitórias, ele atribui a Deus. Ele reconhece Deus. Você vê que ele não diz: foi a minha capacidade, a minha habilidade, a faculdade que eu fiz lá no Egito, né? A preparação, toda a instrução que eu recebi no Egito. Não, o meu Deus foi o meu ajudador. Do Deus de meu pai foi o meu ajudador. Diga comigo, o Deus de meu pai foi o meu ajudador. Se há alguém que me ajudou, esse alguém foi Deus. Deus foi o meu ajudador. Livrou-me da espada do faraó. Jetro, sogro de Moisés, veio com os filhos e a mulher de Moisés encontrá-lo no deserto, onde estava acampado perto do monte de Deus. E Jetro mandou dizer-lhe: eu, seu sogro Jetro, estou indo encontrá-lo, e comigo vão sua mulher e seus 2 filhos. Então Moisés saiu ao encontro do sogro, curvou-se e beijou. Trocaram saudações e depois entraram na tenda, sinal de respeito, de reverência, que é importante, né? Diga comigo, dê honra a quem tem honra.
Dê respeito a quem merece, é digno de respeito. Esse é o pensamento dos grandes, né? Honrar a quem merece honra, dar honra a quem tem honra, mesmo sendo o seu sogro era um sacerdote, e atitude de reverência, né? Atribuindo ali o respeito necessário ao seu sogro. Então Moisés contou ao sogro tudo quanto o Senhor tinha feito ao faraó e aos egípcios por amor a Israel, e também todas as dificuldades que tinham enfrentado pelo caminho e como o Senhor os livrara, dando testemunho. Jetro alegrou-se ao ouvir todas as coisas boas que o Senhor tinha feito a Israel, libertando-os das mãos dos egípcios. Disse ele: bendito seja o Senhor que libertou vocês das mãos dos egípcios e do faraó. Volta aí. E livrou o povo das mãos dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior. Diga comigo: agora sei que o Senhor é maior do que todos os outros deuses, pois ele os superou exatamente naquilo de que se vangloriavam. Quer dizer, o testemunho, toda a obra, toda a realização de Deus na vida do seu povo, na vida de Israel, correu, a fama correu, o testemunho correu de tamanha forma que estava aqui o seu sogro a milhares de quilômetros à distância, edificado por tudo aquilo que Deus havia feito na vida do povo. Passa, por favor. Então Jetro, o sogro de Moisés, ofereceu um holocausto em sacrifícios a Deus, e Arão veio com todas as autoridades de Israel para comerem com o sogro de Moisés na presença de Deus. No dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo, e este permaneceu em pé diante dele, desde a manhã até o cair da tarde. Quando o seu sogro viu tudo o que ele estava fazendo pelo povo, disse: que é que você está fazendo? Por que só você se assenta para julgar? E todo este povo espera em pé, desde a manhã até o cair da tarde. Moisés lhe respondeu: o povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem uma questão, esta me é trazida, e eu decido entre as partes e ensino-lhes os decretos e leis de Deus. Respondeu o sogro de Moisés: o que você está fazendo? Diga comigo: o que você está fazendo não é bom. Que isto aqui é o espírito de conselho que eu te disse. Observe que Moisés, mesmo ocupando uma posição tão importante e uma posição tão elevada, ele estava fazendo algo que dentro dele certamente estava certo. Estou aqui atendendo o povo, estou aqui cuidando do povo, orientando o povo, estou dando o meu melhor. Estou fazendo aqui com um coração sincero, estou dando o meu melhor aqui. Porém, aquilo que ele estava fazendo, o sogro olhou e disse: o que você está fazendo não é bom. O que você está fazendo não é bom. Passa, por favor. Você e o seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa lhe é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Agora ouça-me, e eu lhe darei, diga comigo, um conselho. E que Deus esteja com você. Aí para pensar. Estou aqui me esforçando, dando o meu melhor. Aí aparece alguém que diz assim: o que você está fazendo não é bom. É o que eu disse. O quanto você está aberto para ouvir essa frase? O
quanto você está aberto para ouvir essa frase? Eu no final do ano agora, em algumas reuniões, eu fiz uma brincadeira com vocês, eu trouxe uma mensagem, eu fiz uma pregação com vocês, que parecia uma brincadeira que eu estava fazendo, e não era uma brincadeira. Do qual eu, para não fazer você pegar na sua barriga, né, porque a minha eu estou pegando com o dedinho, né, estou pegando com 2 aqui, ó. De repente você vai ter que realmente encher a mão. E eu disse, eu não vou fazer com você, eu vou fazer comigo. Então, eu peguei aqui na minha barriga, e eu disse assim, seria um engano, seria uma mentira, seria uma hipocrisia da minha parte, eu virar para vocês e dizer assim, eu não sei como isso veio parar aqui. Gente, de verdade, eu não sei por que essa barriguinha veio parar aqui. Eu estaria sendo honesto? Sim ou não? Eu disse, não estaria sendo honesto, não é honesto, eu estaria enganando primeiramente a mim mesmo, porque eu sei que isso aqui foi refrigerantes, eu sei que isso aqui foi carboidratos, pão, massa, arroz, chocolate. Qual o problema, bispo? Somente o horário, à noite, né? Somente o horário, à noite. Se eu perguntasse assim, quem gosta de chegar em casa, arrancar a roupa, arrancar o sapato, e aí pegar alguma coisa bem gostosa para comer, terapeuticamente, só falta virar o olhinho assim, quase em transe, né? Muita gente levantaria as mãos. É possível que alguém tenha até na gavetinha do lado, no criado. Quem tem, por favor? Ali, ó, tem um depósitozinho no criado. Se você não levanta a mão, quem está do lado faz assim. Ixi, ó, já levantou. Ixi, eu sei. Como se diz, o Espírito Santo me revela. Estou tendo uma revelação. Tem. Então, a gente sabe que seria um engano da minha parte eu dizer que isso aqui veio parar do nada. Eu disse, aqui tem atitudes erradas, ação, diga comigo, e omissão. Eu fiz o que não deveria fazer e deixei de fazer o que eu deveria fazer. Tem coisas que eu não fiz, que deveria ter feito, que era o certo fazer, e tem coisas que eu fiz errado. Amém? Então, eu ainda disse assim, eu sou responsável se isso aqui vai aumentar, ou se isso aqui vai retroceder. Eu tenho controle, porque eu começo liderando a mim mesmo, e se eu não conseguir liderar a mim mesmo, eu não vou liderar ninguém. Eu começo liderando a mim, então eu vou dar uma ordem a mim, eu vou disciplinar a mim mesmo, eu vou me controlar, porque não adianta, se eu não lidero a mim, como é que eu vou liderar os outros? É verdade ou não é? Sim ou não? Então às vezes a gente quer algo que a gente não está preparado para isso, a gente não consegue liderar a gente, e como é que a gente vai ensinar os outros se a gente não está preparado para isso? Aí, então eu sei que agora eu preciso deixar de fazer algumas coisas, então eu sei o que fez com que isso viesse para aqui, agora eu preciso não fazer mais aquilo que eu fiz de errado. E em que eu fui omisso? Deveria estar fazendo uma atividade, deveria estar, comendo certo, fazendo uma atividade, queimando um pouco mais daquilo que você está botando para dentro, porque às vezes você põe um monte de coisa para dentro e não queima. É verdade ou não é?
Então, agora eu preciso deixar de fazer o errado e agora me focar no certo e botar força e muita força de vontade no certo. O que isso tem a ver com hoje, bispo? Tudo. Porque o mesmo dia que eu falei sobre isso, eu falei sobre isso e eu falei sobre isso. Bolso, dinheiro. Porque quando a gente entra em dificuldades, eu preciso parar com muita lucidez e olhar quais são os pontos que cabem a mim, quais são os pontos que são minhas responsabilidades, aonde eu errei. Eu fui omisso em muitas coisas. Eu poderia ter colocado mais força em algumas coisas, eu poderia ter me inteirado mais, eu poderia ter me aproximado mais, eu poderia ter averiguado, eu poderia ter checado, eu poderia ter conferido, eu poderia ter visitado, eu poderia ter... O que eu precisava? Ação e omissão. O que eu poderia ter feito que eu não fiz? Então eu vou fazer. Se eu estou com dificuldade financeira, eu estou endividado, será que não tem omissão? Será que muitas das coisas que como eu administrei, o que eu comprei, o que eu gastei, aonde eu usei, será que eu não poderia ter evitado isso? Porque isso foi uma perda, um roubo? Assim como aqui teve um caminho, para tirar isso daqui é um caminho inverso. E botar força. Aqui, mesma coisa. Eu preciso fazer. Fazer o que não fiz e deixar de fazer o que eu fiz de errado. Está entendendo ou não? Sim ou não? Porque às vezes quando as coisas não dão certo, a gente diz assim, poxa, eu poderia ter colocado mais força, eu poderia ter estado mais a par, eu não poderia ter confiado tanto. Quando eu confiei, eu deveria ter acompanhado, eu deveria ter visto de perto. Teve coisas que eu comprei que eu não precisava ter comprado, teve coisas que eu gastei que eu não precisava ter gastado. Então, eu preciso estar atento, e aí fazer o certo. Ouça-me, eu lhe darei um conselho, e que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as suas questões. Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Mas escolha dentre todo o povo homens capazes. Diga comigo, homens capazes. Nós precisamos colocar gente junto conosco, homens capazes, pessoas capazes. E se percebermos que não são capazes, então tira. Urgente. Porque também o que esses homens incapazes fizerem é responsabilidade de quem está sobre eles. Diga comigo, tementes a Deus. Também trago para mim, eu sou uma pessoa temente a Deus. Diga comigo, dignos de confiança. Diga comigo, inimigos de ganho desonesto. Diga comigo, estabeleça-os como chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10. Tem gente que vai ter só capacidade para liderar 10, tem gente que não vai ter capacidade para liderar nem a si mesmo, tem gente que vai ter capacidade para liderar 50, tem gente que 100, tem gente que 1000. E aí somos nós que vamos realmente mostrar a Deus o quanto estamos preparados. Somos nós. E o mais incrível aqui é você pegar alguém como Moisés, que já estava à frente de uma grande multidão,
e foi capaz de ouvir, sem fechar o coração, sem orgulho, sem vaidade, ouvir o seu sogro que diz: o que você está fazendo não é bom. Ele poderia bater e dizer assim: eu estou aqui dando o meu melhor, estou me esforçando, tá bom, só que o que você está fazendo não é bom. O que você está fazendo não é bom, você vai se matar e vai cansar o povo também. E não é bom. Nós precisamos parar, analisar: o que eu tenho feito é bom ou eu posso fazer melhor? Porque talvez eu esteja fazendo algo só que os resultados não são aqueles que eu espero. Eu quero mais. Eu preciso de mais. E eu preciso, sem orgulho, sem vaidade, sem arrogância, ouvir: o que você está fazendo não é bom. Porque se eu seguisse na história aqui, eu concluiria isso dizendo assim para você. O dia que eu trouxe essa mensagem, eu disse: talvez você que está com um problema aqui, talvez você acha que você é muito bom marido, muito boa esposa, e talvez não seja tão bom assim quanto acha. E só vai melhorar se reconhecer que precisa melhorar. Tem atitudes e a omissão. Se aqui não está satisfatório ainda, a gente precisa ser humilde e reconhecer que o resultado diz que talvez eu acho que eu sou muito, muito bom, e o resultado está mostrando que eu não sou tão bom assim, e eu preciso melhorar, e eu posso melhorar. Agora eu preciso estar aberto a isso. Está entendendo? E o grande segredo de Moisés foi que após esse conselho, ele acatou. E aí ele explodiu. Aí a liderança dele explodiu. Porque ele olhou, ele analisou, ele falou: está certo, ele tem razão. O que ele está falando, ele tem razão. Está correto a direção. Aliás, Deus está usando esse homem para falar comigo. Deus está usando esse homem para me dar direção. E acatou. Acatou, e aí ele explodiu. Aí a sua liderança explodiu. Aí ele obteve resultados sem se matar como estava se matando, porque era uma direção que Deus estava usando alguém para dar a ele. Quem está entendendo, por favor? Bicho, não estou entendendo nada, porque a hora que o senhor falou da minha barriga, eu fechei o coração. Então abra o coração. Abra o coração. Ó, que o senhor tocou na minha carinhosa, né, com o carinho que eu tenho com ela. Abra o coração e presta atenção, porque isso, Deus nos prepara para coisas maiores. Lembre-se sempre que eu sempre digo na igreja, a primeira coisa que acontece na igreja, você recebe direção. Você recebe uma direção para você colocar em prática essa direção, e você coloca em prática essa direção, e você obtém o resultado da direção que você recebe. Amém? Fique em pé, por favor. Feche os seus olhos, por favor. A primeira coisa que eu quero que, sem acusação, sem a mensagem, toda mensagem, ela não deve ser recebida com acusação, com espírito, né, acusador e etc. Não. Deve ser recebido de forma a nos edificar, a trazer edificação. Se a gente parar e dizer assim: se você ouvir essa frase agora, o que você está fazendo não é bom, significa que o que você está fazendo pode ser melhor, e você pode obter resultados muito maiores do que você tem obtido. Resultados muito maiores e muito melhores do que tem obtido, que é o que você quer, é o que nós precisamos.
E aí, observe que o conselho veio, né? O que você está fazendo não é bom, você vai se cansar, você vai se matar, vai cansar o povo. Prepara a gente. Isso tanto serve para aqueles que precisam de gente para estar junto apoiando, ajudando, como aqueles que também que está esperando coisas maiores, né? Porque ali tinha gente que ia liderar 1000 e tinha gente que ia liderar só 10, e teve gente que não ia liderar ninguém. Entendeu? Ali havia pessoas que ia liderar 1000, outros ia liderar 100, outros ia liderar 50, outros ia liderar 10, outros não ia liderar ninguém, ia ser liderado. Quanta força de vontade você tem? Quanta? Porque para tudo nós precisamos de muita força de vontade. E começa pela nossa força de vontade espiritual, a nossa força de vontade na fé. Porque se você não tiver muita força de vontade, você vai ser uma pessoa que vai colocar muito pouca força na sua fé, muito pouca força para ouvir a palavra, muito pouca força para orar, muita pouca força para buscar a Deus. Consequentemente, muitos vão colocar muito pouca força na materialização dos seus sonhos, muito pouca força. Talvez o resultado que quer, a força que tem colocado é incompatível, e tem que buscar isso. Tem que buscar isso. É o Espírito Santo falando com você, porque eu vou usar uma frase que eu gosto muito: nós não contamos com a sorte, nós contamos com a fé. Quem conta com a sorte fica jogando com a vida, esperando que um dia vai ganhar. Quem conta com a fé, não. Quem conta com a fé age com a certeza que o que está plantando vai colher. O que está plantando não há um outro resultado senão o almejado. Nós não vivemos por sorte, até porque a Bíblia diz que o tempo e a sorte pertencem a todos. Nós usamos a nossa fé para buscar a bênção de Deus. E está na hora de mudar uma série de coisas. Mudar hábitos, ser uma pessoa disciplinada. Ser uma pessoa disciplinada com a sua vida, disciplinada. Como eu disse, né? Se você não lidera você não vai liderar ninguém, não. Começa por aí. Se a gente não lidera a nós mesmos, nós não lideramos ninguém. Ninguém. E nós precisamos nos preparar para isso, porque Deus, primeiro Ele trabalha conosco, depois Ele nos coloca à frente de coisas maiores. Confie em nossas mãos coisas maiores. E penso eu que, olha, nós estamos trabalhando duas coisas importantíssimas aqui. O primeiro delas é a fé. Uma fé inteligente, uma fé que te leva realmente a buscar, a orar, buscar a direção de Deus, a visão de Deus, o Espírito de Deus para a tua vida, a visão, a revelação que vem do alto, a sabedoria, a direção.
Estar atento ao que Deus fala com você. Será que eu não sou um Jetro hoje? Será que Deus não está usando a minha boca para falar com alguns Moisés aqui nessa noite? Será que como Deus usou Jetro para falar com Moisés, Deus não está usando a minha boca para dizer a você, não é bom o que você está fazendo? O que não é bom o que você está fazendo? Significa que você pode fazer muito melhor do que isso. Significa que você pode se organizar muito mais, se disciplinar muito mais. Significa que a sua mente, a sua visão pode ser ampliada. Ampliada. Você vê que Moisés estava ali, mas ele não conseguia enxergar. Deus usa alguém para ampliar a mente dele. Para de enxergar dessa forma. Enxerga de forma ampla, Moisés. Enxerga, porque se você acatar o meu conselho, Deus será com você. Você será grandemente, altamente bem sucedido. E olha, ano da bondade do Senhor, ano em que nós seremos altamente favorecidos por Deus. Altamente. Diga comigo, Deus vai me favorecer altamente. Só que olha para mim, por favor. Sabe qual é o grande problema da maior parte dos cristãos? Eles recebem uma promessa, senta, cruza os braços e acha que não precisa fazer mais nada. Esse é o fracasso dos cristãos. Esse é o grande problema. Cadê o esforça-te? Cadê o bom ânimo? Cadê o seja forte, corajoso? Cadê o não aparte da tua boca o livro desta lei? Medita nele de dia e de noite. Não tire da tua boca. Medita dia e noite. Aonde está? Deus me fez uma promessa. Deus fez a promessa. Como nós falamos, Jericó é vossa. Só que é o seguinte: tiveram que entrar, atravessou o Jordão, deram de cara com a muralha. Aí Deus diz: vocês vão circular 6 dias. No 7º dia, 7 vezes. Vocês vão gritar com grande grita. Todo um procedimento. Jericó é vossa. Jericó é vossa. Eu dei a vocês. Só que eles teve que dar passos de fé. Eles teve que entrar e lutar por ela. É isso que eu quero que você entenda. Está aí, ó. O inconquistável, o impenetrável está aí, ó. É sua. É para você. A terra dos cananeus, dos hititas, dos jebuseus, está cheio de hitita, está cheio de jebuseus, de cananeus em cima do que é seu aí fora. Deus quer dar a você. Deus quer colocar nas suas mãos. Agora, não é porque você vem à igreja que quer dizer que você seja diferente. Você tem que se fazer diferente, viver uma fé diferente, um compromisso diferente, ter um espírito diferente, um caráter diferente, uma postura diferente, uma disciplina diferente. Porque cristão, desculpa a sinceridade, cristão também é tudo indisciplinado. Tudo indisciplinado. E você não pode ser. Nós temos recebido uma mensagem com revelações incríveis, que se nós colocarmos em prática, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Não tem como não dar certo. Então não receba a promessa e achar: Deus me prometeu. Não, eu vou estar atento, que Deus me dá direção. O que eu preciso fazer? Como hoje. Como hoje. Eu preciso já parar, analisar. Eu posso fazer melhor. Eu posso ser melhor naquilo que eu faço. Eu posso melhorar muito mais naquilo que eu faço. Eu posso ser muito mais organizado. Eu posso ser muito mais disciplinado. Eu posso investir muito mais em gente, preparar gente para estar comigo. Eu posso me cercar de coisas e de pessoas melhores. Eu posso estar mais atento. Eu posso me esforçar mais. Amém? Porque é como eu disse, nós
Tem coisas que nós fizemos errado, agora nós temos que fazer ao contrário. Nós temos que fazer o caminho inverso. Antes não buscava, não orava, mal buscava, mal tinha tempo para Deus. Agora tem que ter tempo para Deus, tem que orar, tem que buscar. Antes fazia de qualquer maneira, agora tem que fazer da maneira certa. Não basta fazer, tem que fazer da maneira certa. Nós somos cooperadores de Deus. E esse é para ser um ano especial. Um ano, aliás, um ano, diga comigo, glorioso. É para ser um ano glorioso na sua vida. E se você crer e receber assim, será um ano glorioso na sua vida. Porque você vai fazer a sua parte e Deus vai fazer a parte dele. Amém? E a parte de Deus é melhor. Nós fazemos aquilo que nós podemos fazer e o Deus faz aquilo que nós não podemos. E o que nós não podemos o impossível, nós não podemos o sobrenatural e Ele pode. Amém?